eu não poderia de maneira nenhuma começar esse vídeo sem mostrar para vocês esse trecho da fala do ministro Alexandre de Moraes, que mandou um recado claro para Eduardo Bolsonaro e fez ele tremer na base com a fala firme que ele fez. Demonstrando não existir limites para a ousadia e covardia dessa organização criminosa, que será, como bem disse o ministro Gilmar Mendes, será responsabilizada. Será integralmente responsabilizada. E na mais característica criminosa dessa verdadeira organização miliciana, ao fazerem as postagens, dizem: ainda há tempo caso você aceite a torpe equação. Acham que estão lidando com pessoas da laia deles, acham que estão lidando também com milicianos, mas não estão. Estão lidando com ministros da Suprema Corte Brasileira. Foi avassaladora a fala do ministro nessa tarde, reagindo à ofensiva dos bolsonaristas e dos Estados Unidos pra cima dele. Inclusive tem um vídeo no canal aqui mostrando ela completa. Você pode olhar aí no canal que você vai encontrar. Mas agora indo pro assunto principal do vídeo, Donald Trump, que tinha se mostrado irredutível até hoje em relação a conversar com o presidente Lula, finalmente volta atrás e agora quer conversar com o presidente e negociar as taxas sobre o Brasil. Imagina a cara de Eduardo Bolsonaro nesse momento ao ficar sabendo dessa notícia. Chupa que a cana é doce, meu filho. Eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes, mas antes eu só queria pedir a ajuda de vocês, pessoal. Faltam poucos inscritos pra gente atingir a importante meta de 100 mil inscritos. Então se você for novo aqui, nos ajude, se inscreva aí no canal, você vai receber as principais notícias do Brasil em primeira mão. E também já deixe seu like, curte o vídeo aí, que o like é essencial para o YouTube levar o nosso conteúdo a mais e mais espectadores. Então curte aí, porque essa notícia vale cada like. Curte aí pra nos ajudar e compartilhe. Porque o Laranjão, hoje à tarde, falou que o presidente Lula pode ligar pra ele quando ele quiser, porque ele quer conversar com o Lula sobre as taxas aplicadas sobre o Brasil e disse que ama o povo brasileiro. Olha só. A gente está vendo imagens dessa conversa, onde a Raquel pergunta se o presidente Trump está aberto a negociar. Disse que o presidente Lula poderia ligar para Trump para marcar uma conversa. E Trump disse o seguinte: ele pode falar comigo quando quiser. Então Raquel pergunta: o senhor está aberto para discutir as tarifas? Elas são negociáveis? Trump responde mais uma vez: ele pode falar comigo quando quiser. Raquel pergunta: o que está em pauta para o Brasil? E ele diz: bem, vamos ver o que acontece. Eu amo o povo brasileiro, eu amo o povo brasileiro. Ou seja, pessoal, o Laranjão agora quer negociar com o presidente Lula. O Laranjão finalmente decidiu negociar com o presidente Lula e deixou claro que o presidente pode ligar para ele quando ele quiser. Imagina a cara do Eduardo Bolsonaro, que lutou tanto para que isso não acontecesse, para que essa negociação não acontecesse. Eu, do fundo do meu coração, gostaria de agradecer Eduardo Bolsonaro pelo que ele fez. Diga se vocês concordam com o meu pensamento. Eduardo Bolsonaro conseguiu reacender o sentimento do verdadeiro patriotismo no Brasil, ajudou a fechar o cerco de vez para cima do pai dele, inclusive o pai dele está de tornozeleira eletrônica. Eduardo agora pode perder o mandato de deputado e deve ser preso por obstrução à justiça brasileira. Ao incentivar essas taxações sobre o Brasil, ele mostrou que não está nem aí pro que acontece com o país. O importante é só a liberdade do pai dele, nem que para que isso aconteça o Brasil seja destruído no processo, mostrando pro povo brasileiro quem eles são de verdade. E o presidente Lula saiu como um dos maiores líderes da atualidade, batendo de frente com o imperialismo norte-americano e agora ouvindo publicamente que o presidente norte-americano Donald Trump disse que Lula tem um canal aberto para negociar diretamente com ele. Chupa que a cana é doce, meu filho. Vocês concordam? Vai deixando seu like aí, nos ajude, pessoal. Se inscreva no canal, compartilhe a informação. Outra notícia que eu quero mostrar para vocês, que talvez muitos de vocês já tenham até conhecimento, mas para quem não tem, a justiça italiana decidiu manter Carla Zambelli presa na Itália, no presídio em Roma, que inclusive está super lotado. A pistoleira deu o maior tiro no pé que ela poderia dar. Vai ficar presa na Itália até que o processo de extradição dela seja definido. Que situação da bolsonarista, que inclusive foi abandonada pelo mito dos gados. Bolsonaro não está nem aí para ela. E agora ela começa a colher tudo que plantou da mesma forma que está colhendo Daniel Silveira. Que situação, hein, Carla Zambelli? E o Bananinha, como eu disse para vocês, está desesperado. Principalmente pelo fato da sanção feita contra o ministro Alexandre de Moraes não ter tido o efeito que ele esperava, porque ela não criou nenhuma luz em relação à anistia para Jair Bolsonaro, a anistia aos golpistas do 8 de janeiro. E agora ele surtou, prometeu uma nova ofensiva
contra o Supremo Tribunal Federal e disse que vai pedir aos Estados Unidos o bloqueio total das contas do ministro Alexandre de Moraes. De acordo com a coluna de Bela Megali do jornal O Globo, Eduardo Bolsonaro apresentou traduções da imprensa brasileira que abordam a interpretação dos bancos em relação à sanção imposta a Moraes pelo governo do presidente Donald Trump. Segundo as reportagens compartilhadas pelo parlamentar, o entendimento predominante entre as instituições financeiras do Brasil seria que a restrição se limita a transações em dólar, ou seja, o ministro Alexandre de Moraes não teve nenhum bem bloqueado aqui no Brasil, ele vai poder usar os bancos normalmente e só terá restrição em relação a utilizar dólares, mantendo então em liberdade a operação a moeda nacional. E esse entendimento dos bancos brasileiros teria sido o cúmulo para Eduardo Bolsonaro, que agora quer novas ofensivas dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes, pedindo o bloqueio total das contas do ministro, como se os Estados Unidos pudessem interferir no que acontece aqui no Brasil, né, pessoal? Ou seja, o tiro de Eduardo Bolsonaro acertou o próprio pé dele. Nada mudou em relação aos processos de Jair Bolsonaro, a situação dele se complicou de vez, ele conseguiu fechar ainda mais o cerco sobre o pai dele e em breve também estará na cadeia, se voltar ao Brasil. E o Reinaldo de Azevedo perdeu a paciência com o Zema hoje à tarde. O cara simplesmente disse em entrevista ao Globo que o Brasil deveria sair dos BRICS porque os países que estão nos BRICS não são países cristãos. Olha só a besteira que disse o Zema, que tenta se posicionar como pré-candidato à presidência do Brasil de 2026. Esses países dos BRICS são cristãos como o Brasil? São democráticos como o presidente Lula prega tanto? O senhor fala tanta besteira que às vezes eu acho que o senhor se faz de besta. Ah não, mas eu chego à conclusão que o senhor fala idiotices mesmo. Como é que é? Vamos nos relacionar só com países cristãos? Vamos fazer o seguinte, vamos parar de vender para a China, vale bem, eles não são cristãos. A maioria lá não é formada de cristãos. E não dá. Não dá. E aí, assim, os 28% do total que a gente exporta em volume, que corresponde a 40,4% do nosso superávit comercial, a gente fala para chinês, não. Ou vocês se convertem, ou nós não queremos. A Índia está nos BRICS. Eles são hindus, vale bem. E o fluxo comercial com a Índia até outro dia era da ordem de 15 bilhões de dólares. Rússia é cristã, mas é ortodoxa, também não serve muito. E faz o que com fertilizante? Deixa lá, não traz não. Ele é governador de Minas. Quer ser candidato à presidência da República. Fala uma porcaria dessa. Mas isso é uma asneira, mas isso é uma besteira. Tão gigantesca, tão monumental. Não sabe o que falar, fala qualquer coisa. Incompetente, incompetente. Elevou a dívida de Minas, de quando a dívida interna, de quando pegou o governo de Minas, para agora, elevou a dívida de Minas em quase 50%. Eu vou desistir, eu vou embora. Como vocês viram aí, pessoal, o Reinaldo jantou o Zema. Quer ficar falando como se fosse uma pessoa relevante no Brasil. Ele não é relevante nem dentro do bolsonarismo. O bolsonarismo já deixou bem claro que não quer ele como representante de Jair Bolsonaro, como herdeiro do espólio de Jair Bolsonaro. E aí vem dizer que o Brasil deveria sair dos BRICS porque os países dos BRICS não são cristãos. Ah, pelo amor de Deus, né, pessoal? Mas é isso aí, essas são as notícias que eu tinha para trazer para vocês. Comenta aqui abaixo o que você achou. Não se esqueça de deixar o seu like, pessoal. Vai curtindo o vídeo aí, compartilha a informação para nos ajudar. Logo mais eu vou voltar com mais notícias, então se inscreva e nos ajude a bater essa meta de 100 mil inscritos. Agradeço de coração a todos que assistiram até aqui. Logo mais a gente volta e até já.